a gente não tem vontade de fazer nada, a gente não tem força para fazer nada, o estômago dói, a gente não consegue comer, a gente não consegue conversar, a gente não consegue se expressar, lugares abertos dá uma fobia gigante. Então, basicamente, quando uma crise vai começar, você percebe, porque você começa a prestar atenção em coisas que antes não eram despercebidas, porque são coisas aleatórias, são coisas comuns do dia a dia. E você começa a prestar atenção e começa a dar um certo medo, como se as coisas fossem todas assustadoras. E aí você já começa a sentir aquele calafrio, já começa a sentir aquela sensação de formigamento, de arrepio. Eu falo que desce um arrepio aqui, assim, pela coluna, desce um arrepio, desce até nas pernas, esse arrepio. E eu já sei que vai começar. E a importância da terapia. Doutora Carolina da Citeb, que está fazendo a terapia comigo, maravilhosa, porque ela me explicou a diferença entre ansiedade, pânico, depressão. Você aprende um pouquinho de cada para saber lidar com a sua própria com o seu próprio problema. Você tem que aprender a lidar com o seu próprio problema. E a terapia, ela te ajuda nisso. O psiquiatra, importantíssimo, Dr. Dario, maravilhoso. Ele vem me acompanhando desde que eu mudei para Marília, porque quando eu mudei para Marília eu não tinha psiquiatra, porque a minha psiquiatra era a doutora Patrícia, e eu acabei não passando em psiquiatra nenhum aqui. Eu engravidei, eu tive o Ian, eu tive crises após o parto. Eu liguei para a doutora Patrícia, eu falei para ela que eu não queria aquela criança, e ela conversou com a doutora Helena, que também é maravilhosa, e as duas em conjunto conseguiram controlar as minhas crises, e passou como sempre passa. O que não pode, a gente se jogar numa cama e achar que o mundo acabou, porque a sensação que dá é que tudo tá acabando, que nada mais vai dar certo, que tudo o que a gente vê vai dar errado, que a vida não tem mais solução, e não é assim que funciona. Hoje, por conta das terapias, por conta de tantos anos que faz que eu tô tratando isso, eu sei diferenciar, principalmente por conta das terapias e tudo, eu sei diferenciar cada etapa das minhas crises. Elas não são fáceis, elas não deixaram de ser difíceis, mas pelo menos eu sei diferenciar. E eu sei que eu não posso lutar contra, que foi uma das primeiras coisas que a minha terapeuta falou. Ela falou: acolhe o que você sente. Acolhe o que você sente, aceita, e aceita que você precisa descansar, que se você precisar deitar, você deita, que se você precisar de um gelo, o gelo é maravilhoso para passar a crise. Uma oração que para mim faz muito bem, qualquer coisa que seja. Então é assim, é difícil você identificar, porque a maioria das pessoas que tem ansiedade, pânico, elas começam com sintomas físicos, que dá a impressão que vai ter um infarto, que dá a impressão que vai ter um AVC, que dá a impressão que você tá tendo qualquer coisa, mas você vai no médico e não tem nada. Depois, com o tempo, você vai aprendendo a diferenciar esses problemas. O canal, eu quis criar esse canal
Como eu luto com isso há muitos anos e eu lutei sozinha por muitos anos, e quando a gente tem uma crise a gente acha que é só com a gente que acontece, que a gente tá ficando louco e que ninguém vai entender a gente. E que não acontece isso com mais ninguém, só com a gente. Aí você fala, por que só comigo? Só que na verdade são muitas pessoas. São muitas pessoas que passam pelo mesmo problema. São muitas pessoas sentindo a mesma coisa. E eu não sei explicar tudo ainda. E nem sei se vou saber. Mas eu criei o canal para quê? Para mostrar que dá pra gente viver, dá pra gente continuar, dá pra gente passar fase por fase, difícil, passo de formiguinha, um pouquinho por dia, vai aliviando, vai passando, mas dá pra você ter uma vida normal. Dá pra você conseguir ter uma família, dá pra você conseguir ter qualquer coisa que você queira. Tudo que você quiser, você pode. Você só precisa lutar. E é por isso que eu criei o canal. Eu criei o canal para ajudar pessoas, para mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que eu também estou aqui passando por isso, que tem muitas outras pessoas passando por isso. Inclusive, eu ando recebendo muita mensagem de pessoas que, eu tô sentindo isso, será que tem muita gente passando pelo mesmo problema. E eu sei que tem pessoas trancadas num quarto, trancadas na própria mente, achando que só com elas que isso acontece. E não é. Tá? Então, o que eu quero mostrar, e eu não vou fechar esse canal, eu sei que a minha crise vai passar, eu sei que a minha vida vai voltar ao normal, e eu vou continuar mostrando pra vocês a minha vida normal. Depois, eu vou continuar mostrando sempre tudo o que eu faço. Ontem eu tive mais uma crise de choro. Eu vou postar aqui pra vocês no final do vídeo, pra vocês verem que a gente tem os momentos. Eu tenho também, é normal ter os momentos de fraqueza. Quando tiver, deita, chora e reza. Fica o tempo que você precisar. Isso faz parte da gente, a gente tem que acolher, tem que entender que isso é um problema que a gente tem, que a gente precisa do nosso tempo. Então, eu vou colocar só pra vocês verem, tá bom? Eu vou colocar agora no final do vídeo. Mais uma crise de choro. Mais uma pro dia de hoje, já é a segunda. Hoje tá um pouco mais difícil do que os outros dias. Mas eu vou superar. Eu vou passar por mais essa.